assim que a gente faz, a gente recebe o e-mail, como que é? Você Eu fez vou, quando? essa eu vou responder já. Joyce, eu acabei de colocar o seu nome na planilha. Eu vou. Quem envia os e-mails sou eu. Não é um robô, não é Não, automatizado. tudo bem. Então, seu e-mail vai chegar já já. Tá, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer algumas pessoas aqui eu já conheço a Carinha, eu sou líder da comunidade Canguru, comunidade de educadores parentais. E eu coloquei lá para o pessoal se associar, só que eles estão me fazendo muitas perguntas que eu ainda não sei responder. Então, depois eu queria saber se vocês podem, da gente marcar uma collab para vocês falarem direto com a comunidade, porque tem muita gente que eu creio que ainda não se associou por ter algumas dúvidas. E aí eu coloquei lá para o pessoal ir, olha, hoje vai ter, falei, mas pelo que eu vi aqui, não tem, eu acho que só tem duas pessoas das quais eu falei. Então, assim, se depois a gente puder marcar, tá? A agenda está um cadinho apertada, mas a gente vai fazer o possível, tá bom? É porque assim, a gente está. Mas Hoje é dá segunda e sim, fecha na sexta, mas a gente é, faz o possível para conseguir uma Mas dá agenda sim, falada. Joyce. Dá sim. Se a Carol não conseguir, eu posso ir. Tem bastante. Dá para a gente tirar E dúvida, eu sim. acho, ei, boa noite, gente, que também tem o material, assim, tem um É, vídeo gravado de apresentação, tem um e-book explicando. Aí, Joyce, esse acho que pode ser material para você divulgar lá e colocar na comunidade, porque lá já tem um monte de respostas, né, sobre como, qual é a proposta, por que que a gente está tentando fazer esse movimento, o que que a gente pretende. Ó, a ideia. Isso, adorei. Estela, vem. A ideia é a gente respondendo pergunta, tá, amores? Boa noite a Boa noite. todas, tudo bem? Tudo. Já conheço alguns rostinhos aqui também, faço parte lá na comunidade Canguru com a Joyce, né? E sou aluna da Jaque Vilela, então fiquei sabendo da Abraep pela Jaque, né? Conheço a Beth Rodrigues também, que eu vi que está aqui, e outras, já tive aula com outras pessoas aqui, então é muito legal vê-las novamente, né? E eu não consegui acompanhar muita coisa, confesso, por conta da correria, né, de trabalho, vida pessoal e tudo mais, né? Então, assim, eu tenho pouquíssimas informações, né? Então, eu tenho dúvida, inclusive, sobre o valor para me associar como, ai, como é que vocês estão chamando? Cofundadora, né? Membro fundador. Isso. Isso. Então, se puderem me dar algumas informações, assim, não precisa ser nada profundo, mas mais básico mesmo, de quais são os primeiros passos, enfim, né? Porque Uhum. casualmente ontem eu estava falando com meu marido, eu disse para ele, eu fiquei sabendo da associação, porque foi a Jaque que colocou no nosso grupo da certificação, né? E aí eu falei para ele, né, o que que ele achava, se ele achava, porque eu sou educadora parental, atuo exclusivamente nisso, né, hoje. E aí eu perguntei para ele o que que ele achava, enfim, para ter uma opinião assim, né, de de outra pessoa, né? Porque se eu posso, eu estou em todas, eu adoro participar de todos os movimentos, enfim, né? Então, queria ouvir de vocês, assim, o que que a associação pode nos trazer em termos de comunidade, até mesmo de forma individual, enfim, né? Porque somos pessoas espalhadas aí pelo mundo todo, né? É, Claro que é Brasil, né? Mas enfim, tem brasileiros fora daqui também atendendo, né? sim. Acho que o primeiro ponto, assim, a proposta da Abrep é ser uma associação e não uma comunidade. Eu acho que isso precisa ficar muito explícito para todo mundo, tá? Então, nós estamos nos organizando para lutar pela categoria e para divulgá-la, tá? Então, é isso que a gente está se propondo fazer, né? A Ana Paula, que está aqui, ela já fez um processo de CBO, né? Ela entrou com um processo de CBO. Uma das dificuldades que nós tivemos para aprovação desse CBO é que ele foi feito por algumas pessoas físicas e não por uma associação que represente a categoria. Então, e este é o primeiro passo para uma regulamentação da profissão.
tá? Então, primeiro a gente precisa existir enquanto ofício, e depois que a gente existir enquanto ofício, ter regras e contornos. Então, esse é uma das coisas. E a outra é efetivamente divulgar, porque muitas educadoras parentais, eu digo isso por mim, vai em alguns espaços e tem que explicar o que é educação parental, porque o mercado ainda não conhece. Então, a ideia é que a gente possa divulgar a educação parental para o setor público e privado, tá? Quando a gente montou, e a gente fez Ana e Ivana, né? A Ivana me colocou em contato com a Ana, e a gente começou a fazer o desenho, e a Ana tinha muito repertório dela, de grupo do Sermep, eu trazia algum repertório de outros lugares, mais do coletivo, né? Diferente do que a Ana já estava estruturando. A gente começou a olhar o que a gente tinha de limites e contornos. E a gente entende que a gente tem muitas escolas com pontos em comum e com divergências. Então, o primeiro movimento é educação parental. Vocês que se associaram, o que vocês entendem que é educação parental? Então, todo mundo que se associou, tá? Que preencheu o formulário, respondeu uma pergunta. Essa já é uma base de dados para a gente começar a olhar. Então, a gente vai começar a fazer, a partir da assembleia, né, um trabalho de falar com vocês para a gente definir o que são os nossos limites e contornos, para que a gente possa. Então, tá. Então agora todo mundo está entendendo no mesmo lugar. A gente tem este consenso, né, de quem a gente é, para que a gente possa. Então, não há um benefício individual, mas coletivamente a gente fortalece o campo para todo mundo. Ah, Carol, e quem não se associou? A gente fortalece para quem não se associou também, tá? A gente está fortalecendo a categoria. Como a gente vai fazer esse movimento? A gente vai começar escutando quem está dentro. É muito interessante e há um desejo de que há uma expectativa, uma estimativa de que sejamos mais de 50 mil pessoas certificadas. A gente não tem 50 mil, a gente tem 144 até hoje, até a sexta-feira, talvez 200, eu sou sempre ambiciosa. Mas, né, se a gente começa a ouvir de dentro e a gente vai olhando. Tem algumas pesquisas. A Karen da Canguru tem um tanto, a Ana tem um tanto, a Lê Palezin tem um tanto. A gente olhar todas essas pesquisas que estão públicas, né, divulgadas, a gente tem mais ferramenta para limites e contornos. Então, esse é o que a gente consegue fazer. E aí, nesse grupo que iniciou comigo, Ana e Ivana, a gente foi trazendo outras pessoas, algumas ficaram, outras saíram, outras estão, enfim. A gente chegou a um determinado momento de que a gente precisava colocar a associação de pé. E qual era o mínimo para colocá-la de pé? Mínimo significa ter um CNPJ, e para isso precisa fazer um estatuto, pagar o advogado para fazer o estatuto, ter um endereço fiscal, ter um contador, ter um mínimo de divulgação, porque senão a gente não sobrevive, ter um site onde as pessoas possam encontrar. A gente chegou num valor de 35 mil e 72 associados. Esse seria o mínimo para a gente começar a existir, tá? E foi isso que a gente apresentou no Congresso. E o mercado entendeu que isso é uma necessidade. Da onde veio o valor de 490, que esse é o valor que nós estamos propondo de anuidade da associação. Veio do levantamento de outras associações de classe, tá? Então, da psicologia, da psicopedagogia, da fisioterapia, a gente foi olhando quanto era cobrado por outras categorias e a gente entendeu que a gente ainda não tinha o tamanho dessas associações e, portanto, a gente não poderia chegar nos 900 que a psicologia cobra, 600, 700 que tem na psicopedagogia, e a gente chegou que o menor valor para que a gente fosse viável seria 490, tá? Como é a contribuição disso? A gente não existe enquanto CNPJ, a gente vai existir depois do dia 9, tá? Desculpa se a resposta está longa, eu estou tentando ser o mais detalhada possível. Como a gente não tem CNPJ, a gente precisava de uma forma de receber esse dinheiro que desse para a gente dar total transparência e auditoria, tá? Então, todos os números da BREP serão o tempo todo transparentes e auditáveis, tá? E aí a gente entendeu que a gente precisava procurar uma estrutura sólida, existente no mercado, que fizesse essa coleta, e a gente ia fazer tudo ou nada. Ou a gente consegue os 35 mil, ou a gente devolve tudo para todo mundo. E de todas as plataformas disponíveis no mercado, a melhor de preço e benefício era a benfeitoria.
cartão, a gente tem duas possibilidades de contribuição dentro do valor de 490, tá? 490 em parcela única, ou o parcelado, que a gente não tem nenhuma gerência. A gente tem zero gerência, é a própria benfeitoria que faz o parcelamento e eles cobram juros, tá? Não é uma escolha nossa fazer essa cobrança de juros, é da benfeitoria, né? E aí eles fazem em até 6 parcelas e só no cartão. Não tem opção de Pix, não tem opção de boleto. Quando a gente fez o primeiro movimento em novembro, a gente tinha a opção da pessoa pagar um pouquinho em novembro, um pouquinho em dezembro, um pouquinho em janeiro, a gente juntar esses 3 pouquinhos, chegou a 490, a gente faz. A gente está na última semana. A gente não tem mais tempo para fazer esse pouquinho no benfeitoria, tá? Espero que eu tenha te respondido. Mas se faltou alguma coisa, pode perguntar que eu tento responder de novo. Ah, a Ivana quer responder alguma coisa. Não sei nem se é responder, mas eu queria. É uma resposta por um outro lugar, pelo menos técnico, do que você explicou como. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui nasce de uma dor em comum, da gente fazer um trabalho que a gente tem certeza que impacta, que causa transformação, que ajuda as famílias, que é fundamental, mas que não é reconhecido amplamente ainda, né? Que a gente tem que ficar traduzindo, tipo, o que é educação parental. Eu sou educador parental, o que eu faço, não só para o público, para a sociedade, para o público ali final, mas até nas instâncias públicas. Eu sonho, e eu sonho não, eu vejo o mercado, eu acho que a gente está prestes a viver o melhor momento da educação parental, e falo isso aqui, enxergando a Beth muito feliz aqui, de ver das pioneiras, de quem começou a levantar essa bandeira no país lá atrás, né, já há quase 15 anos, chamando disso, fazendo formação nessa área, de que as pessoas estão começando a entender a importância desse trabalho, falando sobre a importância de ter educadores parentais nos órgãos públicos, no conselho tutelar, nas empresas, as escolas querendo discutir. Está começando a acontecer essa tal cultura de parentalidade para entender que somos uma categoria profissional importante. Mas ela não tem balizamento, não tem regras para todo mundo, não tem reconhecimento no Ministério do Trabalho. Para quem não sabe o que é CBO, é basicamente o Cadastro Brasileiro de Ofícios, é um número que diz a sua profissão. Quando você é contratado como psicopedagogo, você tem um número lá. Essa profissão existe, jornalista, médico, todas as profissões, todos os ofícios, não só os com graduação, mas os ofícios reconhecidos têm um número, para você ser registrado naquele número. A gente não tem nada disso e é normal que não tenha, porque esse é um ofício novo, essa é uma discussão nova. E não tem como fazer isso se não for através de uma associação. Do ponto de vista legal mesmo, quando a gente vai para Brasília, você tem que estar representando uma categoria. E por mais que a gente tenha movimentos lindos, comunidades nas escolas, tem a Canguru, tem a comunidade da Jaque, tem a comunidade das outras escolas, tem o Congresso, que é um jeito de nos unirmos, mas nenhuma dessas instâncias é uma associação formal que representa os educadores parentais como categoria. Então, depois de muito andar e percorrer, eu já fui para Brasília, eu já fui falar de educação parental e dos educadores parentais na Câmara dos Deputados, já fui para a Prefeitura de São Paulo, já fui para a Câmara Municipal. Está claro que a gente precisa se formalizar numa associação que represente esses profissionais para lutar pelo reconhecimento. Porque senão várias iniciativas, todas louváveis, vão ficar perdidas. E a gente falou no Congresso sobre isso, né? O abaixo-assinado que a Marcela liderou para pedir que tenham educadores parentais em todos os órgãos públicos. Se isso não está representado formalmente, a gente não tem como articular, sabe? Porque a Ivana não representa ninguém, a Carol não representa ninguém, a Beth, assim, como profissionais, a Beth não representa ninguém, por mais que ela possa falar sobre os alunos dela, sobre o que ela conhece do mercado. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é formar, instituir isso, assim, ou existe, tanto existe, sabe assim, o que eles comem, como eles se reproduzem, onde eles moram, é isso. A gente precisa ter uma entidade que seja capaz de falar por nós, de falar pelo grupo. E para isso acontecer, tem uma mobilização mínima. Então, o que a gente está fazendo aqui é um chamamento para quem acha que isso é importante para todo mundo, para quem está sentindo na pele a necessidade de ter o reconhecimento dessa profissão, esse é o momento da gente se juntar para construir essa história. E que a gente quer
que seja muito grande, que faça um monte de coisas. Eu acho que todas as associações começam assim, para defender um ponto, e depois elas vão se transformando. Nesse momento, eu espero, me corrijam aí, meninas, se estiver falando que isso aqui é tudo um colegiado democrático e todo mundo palpita, então estou dando aqui o que eu acho que é um senso comum. Existem associações que depois promovem outras coisas, promovem encontros, promovem cursos, promovem sei lá o quê. O futuro pode ter um espaço para fazer muitas coisas. Agora, a gente só quer ser respeitado como ofício. A gente só quer lutar para que exista. Então, a gente tem falado muito nas reuniões internas dos voluntários que já estão ajudando a construir isso, que assim, o que a gente quer para o primeiro ano? Se a gente tiver o reconhecimento do CBO, se a gente abrir essa discussão, se a gente começar a ser convidado a ir para os fóruns, tendo uma representação formal dos educadores parentais, já é gol. Já fizemos muito, assim, já conseguimos o êxito desse primeiro ano e o resto da história é construção. Então, acho que a conversa aqui é menos assim, quais são os meus benefícios? Hoje a gente estava brincando no grupo sobre isso. Qual que é o meu grande benefício de ser membro fundador? E só esse orgulho de você contar para os seus netos que você foi membro fundador de uma associação que vai virar muito importante, porque fora isso é só o ônus de trabalhar, o ônus de contribuir financeiramente para construir essa história. Eu, né, na minha outra profissão, a original, lá antes de me tornar educadora parental, sou jornalista, como a maior parte de vocês sabem, e eu tenho muito orgulho de ter sido uma das fundadoras da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, numa época que a gente precisava defender a segurança dos jornalistas. Foi quando Tim Lopes, para quem é mais velho deve lembrar, um repórter que morreu apurando uma história de tráfico de drogas, e a gente descobriu que os jornalistas investigativos não eram protegidos. Era uma dor. Como é que a gente cria mecanismos de segurança para defender a vida dos jornalistas? E aí um monte de gente, exatamente como que a gente está fazendo aqui. Hoje eu tenho muito orgulho que a Abrage tem mais de 20 anos, faz coisa pra caramba, se pronuncia, tem verba internacional para promover, para dar bolsa para jornalista, faz 1000 treinamentos, faz concurso, eles são super ativos, tem um monte de coisas. Mas só agora, a gente começou assim, com um grupo, eu acho que era um grupo menor do que o que a gente já tem, o que me enche de esperança sobre o futuro da nossa associação. Então é isso, a gente tem benefício. O que eu vou ganhar com essa associação? Nada, nada. Você vai ganhar a nossa luta, né? Isso para mim é muita coisa. Mas não é assim, não vai ter um curso, não vai ter essa história, muita prestação de contas, muitos lugares onde a gente quer ir. A gente tem falado sobre isso, a gente precisa se pronunciar como associação, assim, defendendo a educação parental. Vou dar um exemplo para vocês hoje que todo mundo viu, vocês devem estar vendo nas redes. A fala do Wagner Moura, recebendo o Globo de Ouro, é educação parental ou não é? Porque, para mim, várias pessoas falaram sobre isso, sobre trauma transgeracional, passar valores, todo mundo olhou por um lugar. Mas eu, pelo viés do educador parental, cara, isso é uma conversa sobre parentalidade também. Sobre como é que a gente interrompe ciclos de traumas transgeracionais em família, como é que é a história. Então, assim, em momentos como esse, que a gente se pronuncia, assim, sobre defendendo como nós podemos atuar no desenvolvimento da sociedade, como educadores parentais. Então, é sobre isso, é sobre ter um fórum que defende essa profissão e que mostra a utilidade dela para a sociedade. Por que ela precisa existir? Por que ela precisa ser reconhecida, valorizada? E aí, no futuro, vai indo. Cada hora vai ser uma coisa. Agora é o CBO, uma hora vai ser regulamentação, outra hora vai ser sei lá o quê. Vamos descobrir que precisa ter uma prova de prova. Não sei. E o que eu falo para as pessoas é tipo, não sei. Agora, como é que a gente vai descobrir qual é o futuro? Ouvindo os pares, ouvindo as pessoas que estão fazendo, ouvindo as pessoas que estão colocando mão na massa, que trabalham, e eu adorei alguém que abriu e disse assim, eu trabalho, o meu trabalho exclusivo é a educação parental, eu sou educador parental o tempo todo. Então você já sabe do que a gente está falando, por que precisa crescer? E tem um monte de gente que ainda está um passo atrás, está querendo muito poder dizer, meu ofício exclusivo é a educação parental, e eu nem estou conseguindo ainda, porque as pessoas nem estão entendendo o que eu quero fazer. Então é por isso tudo que eu acho que a gente está lutando. E eu espero que as pessoas tenham achado que vale a pena, que já é um bom benefício. Apesar de eu ter dito que não tem benefício nenhum, que isso já é um grande benefício.
Eu quero só falar mais uma situação, então, com relação aos meus questionamentos ali, né? O que que acontece? O que mais me chamou a atenção foi essa questão da CBO mesmo, né? Porque foi eu, Ivana, que falei que eu trabalho exclusivamente com educação parental. Não significa que né, como é que eu vou dizer, eu trabalho porque eu tenho Uhum, outro suporte financeiro, porque a educação parental hoje não bancaria a minha família, né? A gente sabe disso. Tanto que uma vez eu participei através da Canguru de uma palestra e a Sheili Calef, que creio que vocês conheçam, ela falou: me apresente alguém aqui que consiga viver da educação parental que não tenha um outro aporte financeiro, né? Então, assim, hoje eu consigo porque é a minha paixão, né? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa mais na vida. E essa questão da CBO eu vejo como extremamente importante, porque eu já estive em prefeitura, já estive em instituições privadas e eles realmente não fazem ideia do que Eu é. sei. E se a gente Uhum. não tem essa formalização, parece até que a gente está inventando uma profissão, É, entende? Ah, tá querendo aqui passar o Miguel, enfim, aqui no Sul a gente usa essa expressão, né? Então, assim, é algo que realmente vai nos trazer, daí quando eu falo de benefício individual, é sobre isso. Eu, Estela, quando eu for aqui na instituição privada ou na prefeitura da minha cidade, tendo a profissão formalizada, qual é a porta que eu consigo abrir só pelo é fato de ter isso. a profissão formalizada, né? Então, é nesse É isso. sentido, assim, de o quão grande nessa associação a gente vai se tornar no coletivo e no individual por ter essa profissão formalizada, né? E para quem conhece, que me ouve falar, quem se apaixona de vez, gente. Tem uma colega, uma amiga minha, que nós somos padrinhos de casamento uma das outras, e ela se inscreveu no curso da Jaque, e ela trabalha em instituição financeira. Então, assim, de tanto ouvir ela fala, Estela, tô pensando em me formar na mesma formação que tu, né? Então, assim, e os meus clientes, tem aqueles que fazem o processo e depois não dão continuidade, mas tem aqueles que dizem assim, todo mundo precisa ter uma Estela na vida, né? Falando da educadora É, parental. E a doutora muito Priscila legal. Xavier, encerrei Isso. sábado agora uma mentoria com ela, a gente fez o curso de extensão Trauma Informed, né? Talvez vocês tenham tomado conhecimento. E a doutora Priscila Xavier sempre diz, todo mundo deveria ter um educador parental para chamar de seu. Então, eu acho que é É, isso, assim, não é querer, a gente vai se achar, né? Mas a gente também tem que se achar, porque a nossa profissão é maravilhosa, né? Sabe? Então, não adianta querer que venham nos desmerecer todo esse trabalho que a gente faz, porque é extremamente importante, né? A gente está cuidando lá da base, né? Através do atendimento aos adultos, e eu acho que é isso. Eu estou muito feliz com a associação, gente, de verdade. que Vou contatar bom, que vocês aí bom. depois da nossa conversa de hoje. Muito Joia, obrigada. joia, que bom, Estela. E é isso, assim, É, e legal você falar disso, eu estou fazendo porque eu posso, mas a gente quer que todo mundo possa, né? A gente quer que isso possa sustentar o trabalho de todo mundo, porque a gente sabe que a necessidade da atuação existe. E acho que hoje, que o que a gente queria contar, e Beth, eu vou jogar, nem te pedir autorização, mas já vou botar aqui no desafio. A gente sabe que existem muitas escolas e a gente quer que quem são para chegar nos alunos, falar com as escolas. Então, cada formadora que entende como é importante estar aqui, a gente fica muito feliz. A gente celebrou muito quando você entrou, né? uhum, verdade. Porque é disso, assim, a gente tem que falar com as pessoas que estão formando, que estão entrando e fazendo Uhum. as certificações para engrossar esse grupo. E a gente precisava de 74, né, Carol? Era 74, que era o número, 73, não sei. 72, a gente tem exatamente o dobro de associados, mais 34 doadores espontâneos, fora os Ivana, eu 140. posso só complementar uma coisa, por favor? Assim, eu acho que está entrando assim em um lugar. Eu só queria complementar, posso, dessa Claro. fala, inclusive que a Estela trouxe. É Estela, né? Estela. Que eu acho que é muito importante, que assim, uma coisa que é para deixar bem claro é que a associação ela existe de fato para representatividade da profissão, exatamente para que nós possamos entrar com segurança
em alguns lugares, como as instituições, municípios, né? Enfim, por exemplo, hoje mesmo eu recebi o retorno da Prefeitura de São Paulo, lá dos projetos, Ivana, de 2024. Então, é interessante hoje poder entender que nós temos uma, né, associação para representar esse lugar de fala, onde a gente não está aqui para dizer como as pessoas devem trabalhar, como nem padronizar nesse momento, né, práticas individuais, nem falar de como acontece, enfim, os atendimentos. Esse momento, e eu acho que esse primeiro ano, para deixar bem claro, é que nós vamos ser, nesse momento, uma voz pública, sem, como fala assim, não é sem, né, mas defender de fato o campo da educação parental para que nós possamos construir com o que vai vir. Então, assim, esse ano é de fato uma base de representação. Nós vamos dialogar com a sociedade, com as instituições, nós vamos dialogar. Eu fico muito feliz, assim, como na hora que eu vi a Beth chegando, eu falei, poxa, que bom ter uma representatividade das certificadoras, porque nós viemos, eu sempre falo, né, em todo lugar que eu passo, até mesmo no Senep, eu falo o quanto nós devemos honrar o que nós aprendemos, porque assim foram através de vocês que nós entendemos sobre o que nós estamos nos apaixonando, a forma que nós atendemos. Então, se nós não sabemos nesse momento honrar aquilo que nós fazemos, honrar aqueles conhecimentos que nós temos e colocá-los em prática, a gente não consegue dialogar com uma sociedade sobre o que nós fazemos, não conseguimos chegar nas instituições. Então, cada profissional, ele precisa, nesse momento, continuar sendo o que ele é, para que nós possamos entender ali na frente como nós vamos constituir essa profissão. Mas hoje nós estamos aqui porque a primeira coisa que nós precisamos fazer, inclusive para a CBO, é mostrar que nós temos um trabalho de impacto para a sociedade, isso para as políticas públicas, isso para conversar com o mercado, para abrir as portas para nós, e a partir daí nós construirmos toda, claro, existe um estudo, como a Carol citou, muitas pessoas andam estudando, eu mesmo sou estudante há 7 anos, né? Converso com muitos, converso um pouco aberto, não tanto quanto eu gostaria, mas por conta de agendas, mas assim, converso com muitas das certificadoras, porque elas estão ali nos formando. Então, nós precisamos entender o que nós estamos recebendo, o que nós estamos construindo através das práticas, fazer análise de resultado, de impacto através das nossas práticas, para que possamos, a partir daí, constituir aí o que a Carol falou, os protocolos, enfim, e tudo isso que nós precisamos. Mas isso a associação também traz, porque a gente não consegue no individual. A gente consegue fazer isso no coletivo, no respeito. E fala, Ivana. Eu ia pegar nesse gancho seu do coletivo, até para falar uma coisa que talvez não fique claro para as pessoas. Como a gente fez um crowdfunding e a gente precisava de 72 pessoas, ou 35 mil, e a gente já tem o dobro, eu falei assim, então não precisa de mais gente. Não é verdade, gente. Quando a gente vai representar lá no processo do CBO, a gente tem que contar quem é essa associação. Se essa associação representa 70 pessoas, é uma coisa. Se essa associação representa 100 é outra, 500 é outra, 1000 é outra. Então, quanto mais gente estiver, mais força ganha a defesa dessa categoria.
Então, do ponto de vista de número de associados é importante, e do ponto de vista de verba para fazer ação, também é importante, porque eu vou dar a Carol falou algumas das despesas que a gente considerou para perguntar assim, quanto é o mínimo que a gente precisa ter para dar a largada, né? O combustível mínimo no tanque para a gente ir do ponto A para o ponto B. Era fazer um site, um registro, um contador. Mas tem coisas que a gente só vai poder fazer se a gente tiver dinheiro. Vou dar um Isso. exemplo para vocês. Muitas vezes em Brasília, eles abrem uns comitês técnicos para discussão, para inclusão de projeto de lei, para do que for, e eles convidam Uhum. associações representativas para o debate. E Isso. abrem. Só que eles não pagam as despesas para a gente ir. Eles abrem espaço para você ter um voto na discussão. Mas a gente tem que parar lá em Brasília para estar participando disso. Quando eu fui para Uhum. Brasília, numa dessas ocasiões, assim, eu fui pagando, porque a gente decidiu que era importante ali, mas eu estava falando em nome do Congresso, que não representa a categoria. Então, estou dando um exemplo do que pode surgir, mas tem um monte de coisas que pode, a nossa voz pode ficar maior, de comunicação, de articulação, de participar das coisas, se a gente tem um orçamento melhor, senão a gente vai fazer um negocinho desse tamanho. Então, é sobre os dois aspectos, mas o que mais me preocupa é sobre número mesmo. Assim, se existem, e olha, eu tenho certeza que é um chute, tá? Um dia eu escrevi em algum lugar que tinha 20 mil educadores parentais no Brasil. A Beth, até falei, de onde você tirou esse número? Uma parte era dela mesma, que eu estava lá pegando de quanto era a formação. Olha, qualquer pessoa que fale aqui 20 mil, 30 mil, 50 mil, a gente está estimando com base em alguma coisa, mas ninguém tem certeza. A verdade é que ninguém tem certeza de quantas foi. A gente precisa, a gente tem uma estimativa com base nas principais escolas, quantas pessoas a Jaco formou, quantas pessoas a Beth formou, quantas pessoas a Aline formou, quantas pessoas a Escola de Educação Positiva formou, e a gente vai fazendo uma somatória, né, para ter uma estimativa. Se a gente está representando alguma coisa que a gente está de acordo, que é no mínimo 20 mil pessoas, vocês concordam que 140 é nada? Quantos por cento é de todos os educadores parentais certificados que existem no Brasil? Então, assim, olha o espaço que a gente tem para crescer e para ser, de fato, bastante representativo. Então, estou só começando, isso é a primeira semente. Por isso, quero deixar um convite aqui para, se você não se associou, estava esperando hoje, considere seriamente se associar, porque isso vai ser importante para o movimento. Se você conhece alguém que estava em dúvida, sabe, passa a palavra. Esse dia 16 é um corte, como a Carol explicou, técnico, né, para a gente precisar providenciar as formalizações aí para tudo existir, mas quanto mais pessoas a gente tiver até lá, mais forte a gente larga. E depois é o trabalho de trazer mais gente, porque é isso. Até a força, o tamanho dessa associação vai mostrar o tanto que a gente já é relevante, já existe muita gente. Lá em Brasília eu falei um dia que a gente tem um exército pronto para trabalhar. Só precisa ter contratação, porque eu estava falando de verba pública, para que a educação parental chegasse em áreas de vulnerabilidade, chegasse em escola pública. Profissional pronto, certificado para trabalhar, já tem. Precisa de política de governo para querer contratar esses profissionais. Então, vamos mostrar que a gente já é um exército pronto, formado lá, pronto para entrar em ação e executar tudo que a gente sabe e transformar famílias. É isso. Era isso que eu queria aproveitar o seu gancho, Ana, sobre a força do coletivo. Eu só quero só falar uma coisa. Lá na Camboriú, atualmente, a gente tem 811 pessoas na comunidade e eu tô fazendo o mapeamento dessas pessoas. Então, eu tenho dados. Então, depois as meninas, se quiserem, tá? Eu tenho dados de quem é educador parental, qual que é a formação, tudo direitinho eu tô fazendo. Não tem dos 800, eu consegui. Atualmente, eu tenho 292 pessoas mapeadas, mas já é uma coisa para a gente ter como base. Então, aí depois, se vocês precisarem, eu passo, não tem problema, eu tenho os dados tudo direitinho, tá bom? Beth, obrigada, Obrigada pela Soraya. oportunidade, eu que agradeço. Olha só, eu ia
simplesmente parabenizar e agradecer, né, essa equipe que tomou a frente, que organizou, escreveu o estatuto, que eu já li, já tenho ponderações, de modo geral, está excelente, porque eu sou conselheira já há muitos anos de duas instituições grandes, né? Um é o Instituto Árvores Vivas, que existe há mais de 20 anos, o outro é a PDA Brasil, que foi fundada também há muitos anos, mas que hoje ela está dentro da PDA Global. E eu sou a representante do Brasil na Positive Discipline Association, no quadro diretivo, né, dos diretores do conselho da PDA. Então, esse movimento, essa organização, apesar de ser lá uma organização internacional, então são outras leis, é outro movimento, né? Mas eu lembro bem do que era essa história de advogado, contador, banco, site, inscrição. Então, essa parte que eu fico tão grata e tão feliz que vocês estão cuidando e cuidando bem e fazendo com muito carinho e muita atenção tudo isso, que eu só quero já adiantar, né, que eu não só me proponho a divulgar ainda mais para que a gente alcance um número ainda maior, então eu queria fazer isso agora em público, mas já queria me oferecer para participar do que vocês estão chamando de conselho técnico científico, né, que eu acredito que, inclusive, Isso. os alunos da pós-graduação que eu dou, todos fazem um trabalho final de pesquisa acadêmica. Então, a gente tem Legal. ali já um começo, tá? Então, a gente depois definir quem que poderia cuidar dessa parte, mas quero me oferecer para que a gente tenha aí isso daí. E pegando Legal. aí a carona na fala da Ivana, né, que trouxe o seu depoimento, foi muito interessante. Eu não sabia que você tinha fundado aí o jornalismo investigativo. Muito legal, Ivana. Olha, eu achei que eu já te conhecia super bem, cada vez eu descubro uma coisa nova. Isso porque a Ivana fez curso comigo, ela se tornou a primeiro curso de educadora parental que ela fez foi comigo, né? Olha só, números. Eu estou na área de educação há 44 anos. Esse ano eu completo 60 anos. Eu sei que não parece, gente. Eu comecei com 16. E são 18 anos atuando com educação. Atenção, não, são 44 anos atuando como educadora na gestão, na coordenação, como diretor escolar e tudo mais. Há 18 anos diretamente com pais e mães irresponsáveis também, e há 14 anos como educadora parental certificada. Então, eu já atuava antes de ter o certificado, e há 14 anos eu tenho esse certificado. E desde 2016, então aí há exatos 10 anos, eu certifico educadores parentais. Então, é muito legal saber que a coisa cresceu, porque vocês imaginam o que era eu falar que eu era uma parent educator, que a tradução literal é educadora parental, em 2012? Eu nem colocava isso nos meus currículos, apesar de ter o certificado, eu não colocava, não me apresentava dessa maneira. Como eu também era coach profissional, eu falava que eu era coach parental. E aí a moda pegou. Aí pegou, durante um tempo, ficou coach parental, mais do que educadora parental. Aí depois é que eu resolvi assumir o que está escrito no certificado, que é Parent Educator, né, educadora parental, e aí o nome vingou. Então, alguém comentou aqui da gente estar inventando. A gente está inventando, sim. No Brasil, a gente está inventando. Então, existem cursos e programas e formações que trabalham com terapeutas familiares, com psicólogos, com pessoas da educação. Tem várias áreas, vários tipos de consultores, profissionais que podem ser considerados educadores parentais. Então, para encerrar minha fala, porque cada um de nós tem assim conhecimento, desejo, vontade, a gente poderia cada um de nós ficar horas falando.
eu quero dizer que o que eu mais gostei dessa associação é essa possibilidade da gente fazer junto. Quando eu fui contratada o ano passado pela Unesco para fazer o trabalho para o governo do estado de São Paulo e eles me pediram 20 horas de formação para pouco mais de 100 coordenadores, eu pensei, nossa, 100 não é nada perto do número de coordenadores que existem no governo do estado de São Paulo. Mas eu ia falar, não, lógico que não. Então, o que eu falei? Vou contratar pessoas para me ajudar. E escolhi lá 3 ex-alunos que me ajudaram. Porque eu acredito nisso. Essas frases que a gente fala há tantos anos, né, Ivana? Primeiro, essa coisa do Globo Repórter: quem somos nós, onde vivemos, o que comemos, foi o Yuri Branco que inventou isso lá quando a gente fez o primeiro curso. E a história do juntos a gente vai mais longe é verdade. Eu super acredito. Eu estou naquela fase que eu quero mais é que os frutos deem novos frutos. Então, quanto mais gente a gente puder ajudar, são mais famílias no Brasil que a gente está ajudando. Então, É isso. todos nós temos os nossos pontos fortes e são esses pontos fortes que podem contribuir nessa associação. Então, podem contar comigo, podem contar com a minha divulgação, com o meu apoio e também o meu olhar atento, né, para algumas coisas que, poucas, bem poucas, que eu acho que a gente tem que só tomar muito cuidado, porque esse país ele é delicado, né? Questão legal, então já fiquei mais tranquila de saber que temos membros que são advogados, contadores, porque a gente vai precisar disso, tá? Essa é a única preocupação que eu tenho. Mas na questão da organização, dos conselhos, dos grupos, né? Eu achei muito bom, muito adequado ter os grupos de trabalho, também podem contar comigo nos grupos de trabalho. Dentro do possível, é lógico, porque eu sou uma pessoa que vive da educação parental, tá? Agora eu preciso contar um segredo. Não só, se eu quisesse, eu poderia, mas eu também faço outros tipos de trabalho, porque gosto e porque vinha fazendo até antes da educação parental, né? Então, não só, mas se eu quisesse, eu poderia viver exclusivamente disso. Muito obrigada novamente. Parabéns. Eu não consigo ver daqui se tem mãozinhas levantadas, Tem meninas. 2. A Estela, não sei se ela estava lá atrás, e Não, a eu quero fazer mais uma pergunta. Uhum. Ô, Estela, só um minutinho, deixa eu só perguntar, porque Joyce estava depois de Beth, aí ela baixou a mão, não sei se ela ainda tinha alguma coisa para perguntar. Beth finalizou, obrigada, querida, pela sua fala. Joyce, você queria trazer alguma coisa? Não? Tá, então pode vir, Estela. Na fala da Beth, ela me fez trazer um outro questionamento, né? A minha formação também é pela PDA, né? Eu fiz através da Fernanda Lee, e aí, né? E aí também, a partir dali, também conheci a Beth, né? Enfim, já acompanho. Quando a gente entra no assunto educação parental, esses ícones surgem, né? Então, qual é a minha pergunta que talvez seria interessante, se vocês já pensaram nisso ou não, é sobre quem é certificado fora, né, que tem essa certificação internacional. Como é que fica isso com a formalização da profissão no Brasil, né? Então, se isso não foi visto, de repente, eu não sei, né, Beth, se isso tem alguma questão ou não, Não, né? Posso? não. Porque eu Não vai tenho fazer outras diferença nenhuma, na formações. minha opinião. Não. Assim, Tá, É, porque eu tenho essa inicial, mas eu já fiz outras, né? Inclusive com a Jaque Vilela, então, mas a minha inicial, a minha primeira formação que me deu o título de educadora parental foi através da PDA, né? Mas ok. essa é uma Ela. essencial, né? Agora, eu sou da opinião que não importa. Não importa se é essa, se é aquela, se é essa treinadora, se é aquela treinadora. Assim, se você puder fazer vários, melhor para você. Se você não puder, faça uma, faça duas, pelo menos duas, sabe? Na minha opinião. Mas Ó, quantos mais você fizer? Eu sou do tipo, para quem não me conhece, vocês vão me encontrar nos congressos fazendo anotações. Vocês vão descobrir que o meu WhatsApp sou eu que respondo.
O direct não, tá? Já vou avisando. Direct não. O direct do Instagram já não sou eu, é minha Mas, equipe. Mas o meu é, WhatsApp sou eu. O é, meu. Então, por quê? Porque eu acredito no conhecimento. Eu acredito que nós somos eternos aprendizes. Então, não importa a formação, se é reconhecida pelo MEC, se é internacional, se foi com essa treinadora, se foi com aquela. O importante é você se sentir capaz e alguns desses parâmetros a gente vai ter que discutir dentro da associação, não é agora, na minha opinião. é. Queria complementar a Beth indo exatamente nessa direção, porque é uma discussão que a gente já teve lá atrás, antes da gente propor, né, formar a associação. Se a gente está trabalhando num ofício que hoje não é regulamentado, não tem CBO, não tem essa discussão, não existe critério, quem somos nós para dizer qual formação é adequada ou não. Exato. Hoje, todas as pessoas que vierem para a educação parental, elas só precisa que elas se autodeclarem como educadores parentais. O processo de evolução e amadurecimento do mercado vai tratar dessas questões ao longo do tempo. Mas, por enquanto, se você fez associação, se você fez a sua formação em qualquer país, no Brasil, o que for, não somos nós, e nós não temos a menor intenção como associação de definir quem pode atuar como educador parental ou não, porque não existe esse isso. parâmetro do ponto de Não. vista legal. Eu acho que isso existirá, terá que existir, é normal que isso aconteça na evolução da regulamentação dos ofícios, sabe? Mas não seremos nós que definiremos. Isso vai vir com critérios legais, com um ponto de vista jurídico, e nós participaremos dessa discussão como profissionais que estamos nos colocando. Então, Stella, a sua formação é totalmente bem-vinda, aceita, reconhecida, como a de qualquer um que está, de qualquer pessoa que estiver aqui, tá? Isso não é assim. Nós, como uma associação, não vamos definir, não é nosso papel dizer quem pode ou não atuar como educador parental. A gente quer que o ofício seja reconhecido e depois o governo, as instituições, as esferas cabíveis vão na evolução do processo, né, gente? Quem já acompanhou Isso. quem já acompanhou o processo de reconhecimento de outras profissões sabe que é longo, que é muito debatido. Até a psicopedagogia ser reconhecida como um ofício rolou assim anos e anos e E ainda anos. rola, porque foi para a saúde, aí agora vai ter o conselho, qual o conselho que vai? Existem Então, várias coisas. Eu só não queria é complementar, exatamente isso, e eu queria complementar o seguinte, como eu coloquei agora há pouco até, é assim, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber o que que nós conhecemos sobre a profissão, como a Carol colocou. O que é a educação parental? Nós todas vamos descobrir o que é a partir do conhecimento, como a Beth colocou, e da prática, sabe? Assim, Ana, eu só sou certificada em duas. O restante foi prática, estudo, enfim. Nós precisamos praticar para começar essa discussão, né? Como a Beth colocou e a Carol sempre coloca, vai existir esse corpo técnico, né? Esse corpo técnico vai vir de todas as formadoras e certificadoras que estejam disponíveis para esse lugar, porque nós viemos dessa semente. Entende? Nós somos frutos desse lugar, então nós precisamos discutir as nossas práticas com as pessoas que formam e dão esse conhecimento das nossas práticas, para a partir daí a gente começar uma discussão de protocolo. Então, existem caminhos. Vai ser ciência, vai ser método, vai ser integração de um corpo, como vai ser? Então, assim, existem as questões de estudo e nós precisamos muito entender o que nós conhecemos, que é o que eu sempre falo, o que nós conhecemos sobre o que nós queremos praticar. E como, a partir disso, a gente elabora o que nós já acreditamos, porque entendam, gente, ele já existe.
não está sendo inventado, está vindo de lugares em que nós confiamos, investimos, pagamos e conversamos. Que, assim, eu sempre, as pessoas acham que eu converso muito como sendo a dona da verdade. Não é, eu não sou. Eu só acho que nós precisamos de um movimento coletivo para, de fato, isso não ficar solto. E sempre defender a maior importância é defender da onde vêm os nossos conhecimentos e nós conseguir e a gente conseguir efetivar a nossa prática do conhecimento para daí começar a surgir esses estudos sobre a formação da profissão. Hoje nós estamos construindo o campo para a educação parental. O que é construir o campo da educação parental? Exatamente isso. Nós somos uma fonte, nós não inventamos metodologia, mas nós buscamos o nosso conhecimento, a forma que nós conhecemos isso e colocamos em prática. De alguma forma, nós precisamos colocar em prática. Eu lembro que há um tempo atrás eu defendi muito sobre isso que a Beth trouxe, de cada certificadora e cada formadora a trazer análise do resultado da prática do que elas estavam entregando, que é o que a Beth faz, é o que a Jaque faz, agora a Lili está fazendo. Então, assim, isso é de suma importância para a gente. Então, e a partir daí a gente começar a construir a profissão, porque o campo, ele já está construído. Nós temos aí mais de 40 pessoas que formam educadores parentais, né, em escolas. Então, nós precisamos entender isso, né, como é que a gente vai elaborar a profissão, porque o campo já está aí. A gente só precisa, a associação ela veio exatamente para isso, para juntar esse coletivo, vamos discutir sobre isso, vamos falar sobre isso, né? Não existe, nós não estamos aqui para controlar a profissão, nós não estamos aqui para colocar a hierarquia dessa profissão, claro que em tudo precisa existir uma liderança, para que isso se construa, se torne concreto, e a partir daí a gente conseguir entender, como é uma das coisas que eu tenho estudado a partir de agora, as leis que vão reger todas as pessoas que fizeram todas essas certificações através do protocolo. Por exemplo, né, você já tem anos de atendimento, como é que vai funcionar? Você vai precisar fazer uma graduação para se tornar profissão? Ou o que você tem de conhecimento e prática de anos já se forma. Então, tudo isso nós vamos precisar responder, entende? De como nós vamos conversar depois na regulamentação. São tantos dados que a gente fica até besta, tantos dados que a gente precisa levantar para falar sobre a regulamentação da profissão. A partir da CBO, nós vamos existir no mercado. Eu entendi que a CBO ela nos legitima até certo ponto como um profissional de atuação existente no Ministério do Trabalho. Mas a associação ela amplia a legitimidade da profissão. Por quê? Porque daí nós podemos conversar em outros campos, como instituições, municípios, principalmente em falas de projetos, né? Então, assim, como esses projetos, gente, né? A Beth balançou aí, que bom que ela concorda comigo, porque sem isso a gente não tem como demonstrar nesse momento os nossos resultados, o como nós estamos trabalhando. Então, eu sou super defensora de projetos. Nesse momento, o que nós precisamos, como a Ivana colocou, é que você se intitule e se coloque, eu sou educadora parental. E aí o maior número de pessoas que a gente conseguir trazer para esse lugar vai ser lindo. Imagina o quanto nós vamos poder enxergar pessoas que trabalham na vulnerabilidade, na família típica, na família mais elitizada, no campo da educação, como a Beth sempre traz. Imagina quanto nós vamos conhecer e precisamos conhecer ainda sobre quais são os atendimentos que as pessoas fazem, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto.
E daí vai surgir as outras discussões. Mas eu amo falar sobre isso, então, mas eu queria colocar, implementar isso, que não é sobre a certificação que você fez, é sobre o como você quer se posicionar como educadora parental. Eu sou porque estou aqui através disso, né? Mas é isso, tá bom? Ana, pode chegar. Ainda está mudo. Acho que ela está tentando abrir o microfone. Abriu? Ah, foi. Então tá. Gente, primeiro eu quero dizer assim, muitíssimo obrigada. É, eu tô chegando no mercado aqui do Brasil recentemente. Eu sou formada em educação parental desde 2016. Formei lá fora, minha atuação foi lá fora. E eu cheguei no congresso esse ano caindo meio que de paraquedas, através da Ana Paula Cury. E eu tô, assim, muito feliz, muito grata por tantas pessoas que se abraçaram. É um evento lindo de se ver. E meu muito obrigada é principalmente pela abertura. A Beth falou essa questão da gente ir junto. E eu queria trazer isso também. Existe uma abertura genuína, autêntica, de escuta ativa, de ponderação, de levar em consideração o que está sendo feito, uma paciência gigante que só mãe e pai têm mesmo. E para trabalhar com a parentalidade, a gente tem que ter isso de verdade, porque se criança dá trabalho, pai e mãe é muito mais, né? Então, estamos sendo parteiras, realmente, né? A gente está sendo quem está dando a luz, a gente está sendo a nossa própria parteira, a gente está sendo nosso pai e mãe. E eu queria trazer esse muito obrigada, porque é um movimento que realmente mexe muito com a gente, né? Nossa esfera, não só nessa esfera concreta, que está sendo feita com muita excelência, muito zelo, né? Organização de legislação, de protocolo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E para a gente ter legitimidade nesse país e para o mundo, a gente tem que chegar chegando mesmo, mostrando que a gente tem propriedade para falar, que a gente está falando sério, que a gente sabe o que a gente está falando, que a gente tem pessoas assim de chancelas, não só porque tem um certificado, mas tem uma experiência de vida para contar, e não só na área da parentalidade, né? Mas experiência de vida, porque, gente, a gente como pai, mãe, enfim, a gente sabe que filho não nasce com manual. E por que essa associação? Por que a nossa profissão nasceria? Não ia nascer. Então a gente está aqui, eu quero agradecer isso, essa abertura autêntica. A Carol tem sido assim, ela mandou um áudio esses dias pedindo desculpa que estava longo. Eu falei, desculpa por quê? Eu estou sendo uma alegria de receber, você está parando para me explicar. Então eu queria trazer essa gratidão para vocês, de se sentirem nutridas de verdade aí, em todo mundo que está trabalhando, de que não é em vão, de que dá trabalho mesmo, a gente sabe. E no nosso país ainda mais, porque a gente não está lidando só com questão burocrática, a gente está lidando com questões transgeracionais, ancestrais, de cultura, de colonização, de descolonização, enfim, do tanto que a gente quiser falar. Então eu queria parar para fazer isso, para agradecer todo mundo, sabe? A liderança, todo mundo mesmo, lá de trás, né? A Jane que veio aqui no Brasil, uma flor, gente, aquela pessoa, uma delícia de conversar. E eu cheguei assim, meio que falei, e aí, né? Não sei panela, como é que conversa, com quem pode falar do quê, com quem não pode falar do quê. Mas eu fui falando de tudo com todo mundo e eu fiquei encantada, porque é um grupo diverso que se acolhe e se respeita nas diferenças, né? E para a gente continuar, a gente vai precisar disso. E aí, para finalizar a minha fala, vou pegar a carona no que a Beth trouxe, de que eu também estou disponível, falei com a Carol para fazer parte desse corpo técnico. Eu tenho experiência mais lá fora do que aqui, mas para fechar, eu queria dizer assim, é uma pergunta, na verdade, né? Se a gente sair daqui hoje, eu sei que a gente tem essa meta aí de triplicar, enfim, os números, mas o que de verdade, um small step, um passinho pequeno, a gente pode fazer? No concreto a gente já está fazendo, mas eu vou falar no sutil. O que a gente pode fazer
que a gente pode levar do nosso coração para a nossa oração? O que vocês que estão aí na liderança, né? Aquele coração de mãe que está conhecendo esse filho aí mais de pertinho, o que vocês pediriam para a gente poder sustentar esse trabalho? Que não é um trabalho pequeno, né? Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa oração hoje, na nossa vibração, meditação que seja? Qual que seria que a associação, o que essa entidade está pedindo num nível mais sutil, né, da gente? Essa é uma pergunta que eu queria trazer. Um abraço enorme e a gente segue junto, com certeza. Linda a tua fala. Eu só posso trazer do meu lugar, né? Eu acho que cada uma traz do seu. Mas, para mim, eu acho que você traz algo que é importante, que a gente possa aplicar entre nós aquilo que a gente prega quando a gente fala com a família, respeito mútuo. Se a gente for capaz de se ouvir nas nossas diferenças, colocar limites, sim, porque limites são importantes para qualquer relação, mas a gente puder ter como um limite central o respeito, a gente vai muito longe. Se a gente tiver capacidade de escuta, a gente pode fazer algo primoroso para uma geração inteira, porque a gente não está falando de coisa pequena. A gente teve, e eu falo isso muitas vezes, né? A gente teve o ECA aprovado em 1990. A gente está vindo com uma estratégia, na minha opinião, mais potente de cumprir com o estatuto, que é a educação parental. Mas a gente precisa aprender a se respeitar entre adultos, porque eu acredito que a criança aprende, por exemplo, enquanto a gente não for capaz de se respeitar entre os adultos, as crianças não estarão recebendo os frutos da educação parental. Essa é só a minha, tá? Eu falo só por mim. Legal. Ivana, Muito. Ai, desculpa, não vi que a Ivana estava. Posso falar? É isso? Eu posso falar isso? É muito boa a sua pergunta, sabe? Eu gosto desse tipo de pergunta, porque isso mostra que a gente está no caminho legal da coletividade, né? A associação, ela não cresce só com grandes gestos, né? Ela cresce com a presença, uma presença consciente, uma presença de representatividade, de visibilidade, né? Eu acho que esse é o pequeno, né, que sustenta o campo. O que sustenta o campo, Ana, né, é nós olharmos para a família. Eu sempre falo, para quem me conhece um pouquinho mais no íntimo, assim, lá no íntimo mesmo, né, Ivana, por exemplo, a Jaque, eu sei o impacto, que nem acho que a Carol falou no início, que bom, não foi a Carol, foi a Estela, que bom que todos pudessem ter uma Estela. Eu acho que a educação parental trouxe para mim outros nortes e traz até hoje. Eu tenho a Luciana Abreu, que está aqui, ela é educadora parental da minha família. Escolhi ela para cuidar de mim, de todos aqui de casa. E eu falo sempre que se a gente passa pelo processo da educação parental, a gente sabe como que nós vamos lidar com as famílias. Então, meu maior intuito, todo trabalho que eu faço, ele é sempre voltado no olhar das famílias. Quando eu saio na rua, quando eu estou num consultório, que é os lugares que eu mais frequento, quando eu estou nos consultórios, quando eu estou no mercado, numa padaria, e vendo ali cada um, né, que está ali, eu fico observando exatamente esse lugar, Ana, que você trouxe. Como é que eu posso contribuir para que mais profissionais, mais pessoas dessa sociedade entendam que existe hoje um profissional para que ele possa receber para ser para receber uma orientação, um acolhimento, um apoio, uma escutativa. Então, nada disso, eu digo assim,
como você colocou, nada disso precisa de militância ou exposição excessiva, né? Nós só precisamos trazer o que realmente representa a educação parental, é a família. Quanto mais a gente atender famílias, quanto mais nós pegarmos o que nós conhecemos, nós estamos acostumados com o nosso conhecimento e a gente acha que a gente precisa produzir mais conhecimento. Mas o que nós precisamos é construir mais prática, mais fala, mais insistência na sociedade sobre quem nós somos, ou seja, mais representatividade, para a gente colocar tudo isso como visibilidade, para sustentar esse campo, para que a gente consiga sustentar. Então, acho que cada associado multiplicado é esse gesto, é esse pequeno acontecimento, pequena ação, sabe? A Ivana, ela sempre fala muito da gente parar de criar produtos e procurar o nosso público final, que é a família, gente. A gente precisa ir para as famílias. Então, nós precisamos olhar para as famílias e saber que mesmo aquele pouquinho que a gente acha que a gente conhece, que é pequeno, não é pequeno para aquela família que está ali. É só isso, né? Isso é a minha fala, é meu olhar, porque eu sei o que a educação parental faz, né? Dentro da minha casa, eu não sou profissional, mas não mesmo. Então, assim, eu grito para a Lu para falar para ela, "Ô, Lu, não estou bem não nesse lugar, não quero fazer o que é certo, estou brava com o meu certo, eu quero gritar aqui com todo mundo." Mas eu acho que é isso, acho que todos nós também precisamos disso, né? Mas é essa a minha fala. Foi para isso que foi lembrado da associação, né? Quando a gente pensa em família, e fomos lá, né, Ivana, que a gente decidiu que realmente era a hora, e a gente queria tanto levar o mercado, abrir o mercado através de projetos, e a gente escutou, falou assim, mas quem está representando? Aonde vocês estão sendo representados? Falei, não, se a gente precisa ser a Ivana falou, então, Ana, agora é a hora, porque a gente precisa crescer, então, é esse o lugar. Deixa eu falar só uma coisinha. Como eu já tinha falado sobre a comunidade, eu criei um ritual na comunidade que eu acho que é legal eu compartilhar com todas, porque é interesse de todo mundo, né? Um ritual de, na quarta-feira, a gente colocar uma camiseta falando eu sou educador parental e marcar o Senado Federal. Então, eu toda quarta-feira eu faço esse movimento com a comunidade e eu acho que, assim, todo mundo poderia adotar isso, porque, assim, quantas pessoas vão fazer isso? E até algumas pessoas falaram para mim assim, ai, mas a gente vai fazer isso até quando? E eu coloco que a gente vai fazer até a nossa profissão ser regulamentada. Então, assim, é uma coisa de, não é ai, vamos fazer essa quarta-feira, pode chamar a atenção, né, do público, filha, só um minutinho. Pode chamar a atenção lá deles, só que assim, se a gente ficar fazendo insistentemente, né, usar as nossas redes sociais, eu acho que é uma forma da gente chamar a atenção que é assim, olha, eu sou educador parental, então quando a gente for bater lá, também é uma forma da gente falar que teve isso várias vezes, várias pessoas em vários lugares. Então, assim, é uma das coisas até que a Ana falou sobre o que a gente pode fazer de uma micro tarefa, né? Assim, não precisa colocar uma camiseta, mas você pode colocar. Eu sou um educador parental e colocá-la para o Senado Federal, porque eles vão ter que enxergar a gente, né? Eles vão, de alguma forma, eles vão enxergar a gente. Então, só queria compartilhar que se vocês também puderem e fizerem, isso é uma forma da gente fazer um barulho do bem para alcançar lá eles. Oi, meu amor. Gente, eu não sei se tem mais alguém, acho que eu não estou vendo aqui. Eu queria, até porque, né, todo mundo estamos aí voltando, as atividades a gente já está há um tempo. Eu acho que queria, para todo mundo que já se associou, muito obrigado.
Acho que vocês já entenderam que, né, que é para todo mundo. Para quem, até tem gente que escreveu e se associou agora, hoje, que ótimo. Para quem tem, como você, Joyce, que tem essa voz, que fala, que tem um canal de comunicação com mais de 800 educadores parentais, por favor, divulgue e conte. A gente não está ocupando nenhum lugar de outra comunidade, não é isso, né? Não é sobre estar em mais um grupo, é sobre essa luta que é de todos. Então, eu deixaria aí meu pedido para todo mundo, quem tiver com quem contar, quanto mais gente tiver, mais forte vai ser a nossa voz. E temos aí alguns dias ainda para aceitar membros fundadores. Depois não vai poder entrar? Claro que vai, né, gente? Tomara que e um monte. Mas nesse momento a gente já começa com. A gente vai lançar um manifesto, já temos uma associação já bastante representativa. Então. Acho que travou a voz da Ivana. Travou só para mim ou travou geral? Travou geral. Voltou. Voltou, Oba. Oi? Eu tinha sumido? Travou um pouquinho. Gema, eu estava repetindo a coisa que vocês sabem que eu falo, então não precisa falar tudo de novo, que vocês já sabem o que é, da minha felicidade com isso aqui, o meu agradecimento para todo mundo que já entrou e o meu pedido para que vocês continuem divulgando, porque quanto mais gente tiver nessa largada, melhor, e isso não vai acabar. E cada um quer. Qual que é a principal ajuda do sócio, do membro fundador? Continuar divulgando, até a gente ter uma galera muito grande, gente do país inteiro, participando dessa corrente. Acho que é isso. Meu beijo aí para cada um. Meu orgulho de todo mundo que já comprou, já vestiu essa camiseta e sabe que a educação parental vai ser levada muito a sério nesse país, eu tenho certeza. Beijos, beijos, gente. Beijos, boa noite. Tchau, tchau.